em termos de fronteira, não seria mais adequado falarmos em termos de limiares? Ao invés de circunscrever de antemão esses objetos com fronteiras e identidades rígidas, talvez a noção benjaminiana de limiar permite-nos pensar a partir de uma zona de indistinção, onde a linha que delimita a fronteira entre duas categorias ou duas situações está relativamente apagada, ou melhor, diluída. Enquanto a fronteira define um dentro e um fora para a construção categorial, o limiar plasma os elementos em vias de diferir, introduzindo uma dimensão temporal, um movimento. E, portanto, a análise dos atores que estão nesse campo passa a exigir, em alguma medida, uma distinção abstrata. Quer dizer, o que é o quê? Não é? Porém, como reportar essa distinção abstrata? A mistura concreta. Não é? E aqui eu estou pegando um pouco os termos do Deleuze, não é? Distinção abstrata, mistura concreta. Quer dizer, como reportá-la, a mistura concreta que se manifesta no real. O que é trabalho, o que não é trabalho? Quer dizer, quando eu estou navegando na internet, quando eu estou vendo os vídeos no YouTube, eu estou trabalhando? Eu estou produzindo valor? Se eu estou, eu não estou... Enfim, quando o YouTube foi comprado pelo Google, os 50 e tantos vídeos que eu tinha colocado lá, eu não ganhei $1. Não é? No entanto, o YouTube foi comprado por quase 2 bilhões, não é? Foi em 2006, se eu não me engano. Só para ter uma equivalência de valor, porque quando a gente entra na escala de muitos zeros, isso é meio difícil, né? Quer dizer, a Vale do Rio Doce ela foi vendida por 4 bilhões. Não é? Então, percebe, né? O que tinha naqueles servidores que valia tanto? Não é? Bom, quando nós falamos das tecnologias de informação e comunicação, referimos frequentemente a pelo menos duas dinâmicas tecnológicas distintas. Acho que é preciso atentar para isso. Quer dizer, nós estamos falando de processos de digitalização e também de processos de mediação em redes cibernéticas. É a combinação dessas duas dinâmicas que torna essas experiências, essas situações que nós estamos aqui problematizando, possíveis. E pensar, então, de um lado, informatização, digitalização, como, genericamente, não é? A possibilidade de conversão de dados em bits. E aí a gente está falando, portanto, de uma tecnologia de conversão baseada na modelização estatística de um dado, passando algo de um estado de potencial probabilístico, incerteza, informação analógica, para um registro de 0 e 1. E falar em redes de comunicação cibernética, nós estamos falando de sistemas de comunicação governadas por protocolos que asseguram, que garantem a interação. É o fundamento, digamos, do aperto de mão, não é, entre emissor e receptor. Emissor e receptor. Eu vou falar um pouco mais adiante disso. Quer dizer, é um sistema que apoia-se na redundância, na autorregulação, na circularidade e no controle. A criação de máquinas e processos que respondem e se ajustam mediante a inserção de um novo dado externo a elas está na origem, portanto, daqueles estudos que viriam a ser chamados estudos da primeira cibernética. Não é coincidência, portanto, que o termo cibercultura, ciberespaço, seja aplicado a esse tipo de tecnologia. A própria noção de cibernética baseia-se num modo específico de controle, que torna a comunicação possível, graças aos mecanismos de retroação ou feedback. A palavra cybernetics vem de Kubernetes, do grego, que significa piloto, governo, comando. A cibernética, na própria definição do Venner, é pensada como a ciência do controle e da comunicação, no animal e na máquina, numa palavra, como a arte do comando. E aí, eu acho que a principal característica, não é, que eu gostaria de frisar nesse momento, dessa conjunção, não é, das tecnologias digitais e das redes cibernéticas, acho que ela pode ser observada a partir de uma simples comparação entre, digamos, os processos de radiotransmissão analógica e a comunicação em redes distribuídas. Não é? Quando a gente pensa, por exemplo, né, a transmissão de rádio, não é? Se nós estivéssemos aqui transmitindo pela rádio muda, não é, aqui a atividade nossa, nós não teríamos como saber exatamente quantas pessoas estão ouvindo a rádio nesse momento. Não é? A gente está transmitindo, as pessoas estão em suas casas ouvindo, né, pelo rádio e tal, mas nós não sabemos onde elas estão, nós não sabemos
quanto tempo elas ficaram ouvindo a rádio. Enfim, a única maneira de a gente fazer isso com rádio ou televisão é você colocar um box na casa da pessoa, ligada na televisão, que vai um pouco registrar o que a pessoa fez, ligou, desligou, mudou de canal e tal, e faz isso através de uma amostragem estatística, não é? Nos casos das pesquisas de Ibope e tal. Mas a gente não sabe, quer dizer, é uma emissão. No caso aqui, por exemplo, do streaming que está sendo feito, a gente sabe exatamente quantas pessoas estão penduradas agora no streaming, né, quanto tempo elas ficaram, e a depender do tipo, não é, de servidor, não é, de serviço que a gente está utilizando, a gente pode saber de onde que elas vieram, para onde que elas foram, não é? A gente pode saber o que elas estão clicando na página. Quer dizer. Então, eu queria destacar aí que a gente tem uma diferença significativa aí no uso dessa tecnologia, que estabelece, não é, um aperto de mão, não é, entre o agente emissor e o receptor, que faz com que constitua aí um meio, não é, que é absolutamente distinto. Não é? Ele cria realmente uma outra situação em que novos potenciais se instalam. Então, só para ilustrar deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Um pouco o que acontece, né, quando a gente o Panopticlick, não sei se vocês já experimentaram testar é uma iniciativa da EFF, que é a Electronic Frontier Foundation, que é uma importante organização de defesa dos direitos civis na era digital. Eles criaram eles apoiam várias iniciativas muito importantes no desenvolvimento de software para proteger, né, e lidar com questões de privacidade, anonimato. Essa iniciativa, o Panopticlick, é interessante a analogia, né, com o panóptico, mas a gente já bem sabe, quer dizer, a gente não é só mais uma situação de panóptico, quer dizer, a gente está lidando com uma outra camada, não é, que se sobrepõe a ele. O que eles fizeram? Eles criaram um pequeno programa em que qualquer pessoa pode ir lá, o site é o panopticlick.eff.org, e teste-me. Você clica lá com o seu navegador. Eu cliquei lá com o meu navegador e ele vai um pouco te dizer, não é, simplesmente qual é a configuração do seu navegador, não é, o seu Firefox, não é, Chrome, enfim. E ele está te mostrando simplesmente aquilo que todo site, na sua configuração mais simples, não é, sem grandes ferramentas de retenção de dados, o que ele registra, para ele poder apresentar, né, quando eu entro no site da UOL, por exemplo, né, a imagem aparece em um determinado tamanho. Né, ela aparece aquele tamanho porque ela sabe qual é a resolução da tela do meu computador. Então, isso aqui é um pouco, não é, as informações que eu necessariamente preciso fornecer para essa comunicação funcionar. Então, quer dizer, esse imperativo da interatividade, né, que o Galloway ele vai chamar também, pensar isso em termos da tragédia política da interatividade, é um pouco um elemento que eu vou falar aqui logo em seguida. Não é? Mas o que eu queria chamar a atenção aqui desses dados que a gente fornece? Não é? Eles dizem, olha, eu estou fornecendo 20,99 bits de informação de identificação. O meu navegador, ainda que ele seja absolutamente genérico, não é? Dentro da amostra deles de 2 milhões de pessoas que já testaram, ainda assim, o meu browser fingerprint, né, a impressão digital do meu navegador, aparentemente é única. Não é? Então, quer dizer, ainda com todo esse conjunto de informação, quer dizer, justamente pelo conjunto de informação que eu forneço, a combinação desse conjunto de informações dá uma pegada, né, uma impressão única para o meu browser. E isso é péssimo, num certo sentido, porque com 20 bits de informação disponível, não é, eles fizeram uma análise, fizeram o material, falaram, olha, acima de 20 bits de informação e mais o dado do seu IP, que é frequentemente fornecido por qualquer e-mail não seguro, é possível fazer o seu rastreio assim, com bastante detalhamento, né, do que você está fazendo na internet e chegar efetivamente à sua identidade. Então, enfim, isso é um pouco que a gente dá de bandeja o tempo inteiro. Não é?
Enfim, tinha um outro exemplo aqui que eu ia mostrar, que é do... Mas eu não vou passar o vídeo, porque senão eu vou estourar o tempo, mas essa aqui é só o print screen do iPhone Tracker, que é um pequeno software, foi desenvolvido em 2010 por 2 engenheiros que acharam estranho que, quando eles faziam baixavam os dados, faziam a sincronização do iPhone deles com o Mac, aparecia um arquivozinho lá que eles não sabiam bem o que era, né? E aí eles abriram, analisaram o arquivo e falaram, poxa, parece informações de latitude e longitude, não é, que estão sendo geradas. Aí eles fizeram um script para analisar essa informação e, efetivamente, era um arquivo que ficava registrando permanentemente o movimento do usuário do telefone, não é? Depois isso veio a público e tal, né, eles fizeram um trabalho questionando a Apple por que ela não informou que isso estava ativo por default, não é? E perguntaram se eles não puderam confirmar, e isso, estava conversando com o Guilherme, confirmou, acho que isso um pouco, quer dizer, não é possível afirmar que no processo de sincronização do seu celular com o Mac, com o seu Mac, no momento em que o Mac ele sincroniza com o servidor, não é possível dizer que esses dados tenham sido acessados por terceiros, não é? Mas, enfim, não importa, é um potencial que estava inscrito aí, não é?